Obrigado, vereador Bortola. A autoria da lei número 6.382, de 16 de junho de 2025, que institui o Dia da Imigração e Colonização Italiana em Caxias do Sul, é do então vereador Gustavo Toigo. No último dia 20 de maio, comemorou-se 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao nosso município. Nesse momento, passa os trabalhos a nossa segunda vice-presidenta, vereadora Andressa Marques, para que eu possa me pronunciar em nome dessa Casa Legislativa. Com a palavra, vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, vereadora Andressa. Bom dia a todos os colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, nossa plateia, as autoridades presentes, esse colega dessa casa, representando o prefeito Adilóide Domênico, secretária de Cultura Tatiane Frisso, meu amigo, ex-vereador, ex-presidente, Velocino ex-prefeito de Galópolis e da Quarta Légua, vice-reitor da Universidade de Caxias do Sul, Asdrubal Falavinha, nossa princesa da Festa da Uva, candidatas, enfim, a todos que nos prestigiam. Mas eu, de forma especial, hoje recebo uma visita, dado o tema, que é o 150 da imigração, que é o meu pai, Italino Ângelo Carinhato, que é neto de imigrantes italianos, a minha tia, Gentila Carinhato Casiraghi, né? E a minha irmã, Eliane Carinhato, né? Deus quis que eu estivesse aqui nessa data. Inclusive, quando eu cheguei aqui, o sogro da vereadora Andressa Malman, cumprimentando, que vai fazer uma apresentação, eu cumprimentei e disse para ele se estava sane, né? E eu vi que ele já perguntou para o esposo da vereadora Andressa, eu disse, mas ele fala dialeto? O resultado é esse, né? Para quem não sabe, a maioria das pessoas me conhecem, eu sou filho adotivo e, em razão disso, a minha trajetória tem essa duplicidade étnica e cultural. Esta semana é simbólica para Caxias do Sul. É referência para a etnia italiana por celebrar os 150 anos da chegada dos primeiros italianos que decidiram fazer aqui a sua morada. Mas acaba também sendo um marco para todas as migrações e imigrações. E são tantas as etnias que hoje nos compõem e que evidenciam a diversidade e o poder de atração do nosso município. Italianos, indígenas, poloneses, alemães, haitianos, senegaleses, japoneses, coreanos, muçulmanos, turcos, entre muitos outros, com os quais nos unimos, trocamos experiências e comemoramos a vida. Um dos espaços que bem recepcionam quem decide morar aqui hoje é o Centro de Atendimento ao Migrante, o CAM, da minha querida amiga e cidadã caxiense, irmã Celsa. Essa instituição, em 2023, registrou a chegada de gente de 45 nacionalidades, 21 estados e 141 municípios. Nesses números, não estão contabilizados quem vem já estruturado e acaba não precisando de auxílio. A todos os migrantes e imigrantes, expressamos sentimentos de acolhida e esperamos que este nosso lar se transforme em um porto seguro a cada um, assim como é para mim, que nasci nesse solo, a qual muito me orgulho. Assim como me honra presidir essa casa, orgulho-me de falar em nome de todos os colegas, para homenagear a Semana da Etnia Italiana, instituída pela Lei número 5.988, de 7 de abril de 2003, e o Dia da Imigração e Colonização Italiana no município de Caxias do Sul, instituído pela Lei 6.382, de 16 de junho de 2005. Reconhecidamente, os italianos são um dos grandes responsáveis pela identidade cultural de Caxias do Sul. Essa fortaleza de progresso e persistência, essa cidade da uva, que ostenta uma gastronomia irresistível, dos almoços da colônia com massa, galeto, vinho, salada, sopa de agnoline, carne lessa, uma cidade que está sempre disposta a convidar as pessoas para sentarem à mesa ou para conhecerem suas belezas naturais, que exibe arte nas várias expressões e que está aberta a novidades.
A comemoração à Semana da Etnia Italiana foi instituída em 2003 a partir de iniciativa dos ex-vereadores Jerônimo Dani e do saudoso vereador Valmor Vanassi, conforme Lei 5.988/2003. A comemoração tem de ser todo ano, com início indicado no dia 20 de maio. Posteriormente, a partir da proposição do então vereador Gustavo Toigo, a Lei 6.382, de 2005, fixou a mesma data, a da imigração e colonização italiana, e previu sessão comemorativa. Também foi aprovada em 2008 uma alteração, estabelecendo que a comemoração deve ocorrer neste formato de homenagem que estamos promovendo. Da mesma maneira que costumam ser desafiadores as mudanças de hábitos e comportamento, uma travessia migratória é carregada de expectativas, medos, esperanças e sonho. No caso das famílias que desembarcaram no Brasil, vindas da Itália, no final do século XIX. O caminho foi árduo, mas a vontade de trabalhar e vencer e a fé suplantaram as dificuldades. Milhares de europeus migraram para a América pelo desejo a uma vida digna e uma terra própria. Oportuno lembrar que a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil foi estimulado pelo governo brasileiro. No final do século XIX, no então segundo reinado do imperador Dom Pedro II, que precisava de mão de obra livre para atuar nas terras devolutas do Império. No período, a escravização começava a ser proibida, ou seja, havia restrições para o uso da mão de obra escravizada. Ao mesmo tempo, permeava a intenção de estabelecer um branqueamento do povo, as condições precárias que enfrentavam a sua pátria-mãe. Há comentários que muitos dos imigrantes que aqui chegavam, e isso aqui eu quero destacar, os estudos da saudosa professora Lorraine Slomp Girão, da qual tive muita alegria de ter sido aluno, bolsista de pesquisa. Numa das entrevistas que a Lorraine fez, a década de 50 e 60, ainda com os imigrantes que fizeram a travessia e que chegaram aqui nas últimas décadas do 19, numa dessas entrevistas, literalmente, um desses imigrantes dizia que num único dia ele comeu mais laranjas e bergamotas do que todas as laranjas e bergamotas que ele tinha comido durante toda a vida de quando ele estava em Ênego. A chegada dos imigrantes italianos em 1875, na colônia Aos Fundos de Nova Palmira, marca o início da colonização do município de Caxias. A área era delimitada a norte pelos campos de cima da serra e ao sul pelos vales da colonização alemã. Antes, essas terras já eram conhecidas pelos tropeiros e habitadas por indígenas. Ao colocar os pés na região, desembarcaram também com sua cultura, costumes e culinária, também religiosidade. Os italianos e todas as demais etnias também ajudaram a nossa cidade a ser destaque com a Festa Nacional da Uva, evento que cativa milhares de pessoas a cada 2 anos. E aqui, quando a tia Gentila, essa jovem senhora, neta de imigrante italiano, 92 anos, os Carenhatos são todos longevos, né? E aqui o pai deles era Antônio Carenhato, conhecido como Nono Toninho. O Nono Toninho viveu até os 89. A tia já bateu a meta e o pai bate a meta esse ano, que é em 89, né? Mas a tia, gurias, aqui, a corte da Festa da Uva, quando eu perguntei se ela já tinha vindo aqui na Câmara, ela disse sim, vinha muito aqui na Festa da Uva, a época em que o Parque da Festa da Uva é onde hoje é a nossa Prefeitura Municipal. Eu aqui quero particularmente expressar a gratidão, né, aos meus pais, Italino Ângelo Carenhato e Maria dos Santos Carenhato, cujas origens, como podem observar pelo sobrenome, são italianas. Inclusive, meus bisavôs paternos e maternos vieram da Itália. Os pais do meu pai, meus avós, portanto, né, se chamavam Antônio Carenhato Filho, o Nono Tonin, e Ogelmira Perussato. Destaco que a Ogelmira Perussato, que é a mãe, né, do meu pai e da minha tia, faleceu quando eles tinham... O pai tinha 8 anos e a tia tinha 9. Ela tinha uma filha na quarentena, dadas as condições de saúde, as mulheres especialmente, na época, né, das primeiras décadas do século XX. Os meus bisavós paternos eram Antônio Carenhato e Teresa Fachin, e os meus bisavós maternos, Osvaldo Perussato e Catarina Massignani,
ambos que vieram da Itália. Eles nasceram em São Marquinhos da Linha Feijó, e o pai sempre diz, né, da minha terra, e eu guardo muitas memórias lá de São Marquinhos, e uma delas que o pai me contou, quando nós subimos, para quem conhece São Marquinhos da Linha Feijó, tem um sino grande, né, uma torre grande. E a nossa diversão, além de pular em cima dos túmulos, quando íamos nas missas lá em São Marquinhos, era subir na torre da igreja. E o sino, ele tem uma fissura, ele é meio rachado. E uma da história que o pai me contou é que a década de 30, quando instalaram o sino da igreja, colocaram uma rondana, né, para puxar o sino, que era muito pesado, mas os carenhato, os rossato, os faquin gostavam muito de beber. E nessa de puxar o sino, se desequilibraram e o sino acabou caindo. Então, o racho do sino tem essa relação de uma tarde de filó e de festa. E, por fim, uma outra lembrança, porque eu acho que as memórias orais são importantes. Esses dias eu estava passando na Luiz Covolan, perto do Moinho da Cascata, com o pai. Ele perdeu a mãe com 8 anos, tem poucas lembranças. E ele me dizia que uma das lembranças que ele tem da mãe é de sair de São Marquinhos da Linha Feijó, de mula, para ir fazer farinha lá no Moinho da Cascata. Então, pensa a distância, Velocino, que a turma fazia na década de 30 e 40. Sair de São Marquinhos e ir até lá para fazer farinha e depois voltar. Quero deixar registrado aqui. Esta sessão solene é um nobre jeito de o Legislativo caxiense valorizar as origens dos nossos antepassados, de gente que é daqui, de quem se tornou daqui, da cultura que se forjou a partir da conexão entre as várias etnias. É uma mescla de gente que atualmente vive em Caxias do Sul, faz a cidade evoluir e continua diariamente sendo acolhida por nós. Nossa saudação à migração italiana e a todas as migrações e imigrações da nossa história caxienses. Aplausos, muitos aplausos à imigração e à diversidade. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato. Eu gostaria de chamar, nesse momento, a nossa colega vereadora e representando o prefeito Adiló, secretária Tatiane Frisso, para que venha até a mesa e possa fazer a sua saudação. O vereador Capitão Ramon Teles acompanha a vereadora Tatiane já para a sua manifestação. Obrigada. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Dizer que é uma alegria ontem, dia 20 de maio, estarmos comemorando 150 anos de imigração italiana. Um dado, né, e uma etnia que certamente mudou muito a história do nosso país, construiu muito e que veio da Itália com muitos sonhos, com muitas esperanças e aqui construiu a sua pátria, com trabalho, com fé, com muita dedicação. E é motivo de orgulho para todos nós estarmos aqui exaltando. Afinal, somos todos, sim, frutos de um sonho imigrante. E estamos nesta terra com muito orgulho, construindo cada dia mais um país próspero, uma cidade próspera. E assim o é. Tanto é que Caxias continua recebendo milhares de imigrantes. Pessoas que também vêm aqui com sonhos, com trabalho, com dedicação, construir um futuro melhor para si, para suas famílias e para esta terra. E é nosso papel aqui, enquanto legisladores e também enquanto poder executivo, nobre presidente, colega Lucas Carinhato, estarmos atentos a essas demandas e abrirmos os braços para abraçar todos aqueles que passam por inúmeras dificuldades, como em outros momentos passaram nossos avós, nossos bisavós, mas aqui venceram, aqui superaram
todos os desafios. E, em parte, nos entristece, né, ontem a notícia de que na Itália, né, foi votado a questão da cidadania, e a gente vê, de certa forma, que a legislação está enrijecendo, endurecendo, né, as possibilidades de todos nós aqui que somos descendentes, de estarmos também lá buscando um pouco mais da nossa história, das nossas raízes, da nossa pátria, né? Mas não há motivo para que estejamos tristes, porque vai muito além de um documento. Tudo aquilo que representa para nós carregar e ser parte desta história, né? E que a gente possa continuar lutando por tudo aquilo que a gente acredita, com um sorriso nos lábios, sempre com dedicação e honrando todos aqueles que vieram antes de nós. Porque essa história, este legado, precisa e deve continuar. E quando eu vejo aqui as nossas queridas soberanas da Festa Nacional da Uva, que tão bem representam essa história, e aqui é muito importante falar, presidente, porque embora a gente exalte tanto, né, a comunidade, a descendência italiana, esta terra não foi construída apenas por italianos, e inclusive a Festa da Uva foi idealizada por um português. Veja que interessante, né? Então, nós temos as mais diversas etnias contribuindo para o crescimento desta terra e, sem dúvida alguma, nós estamos, sim, no caminho certo. E eu não tenho dúvidas de que teremos uma belíssima Festa da Uva, de que a gente precisa cada vez mais fortalecer e compreender o quanto a cultura é um investimento, o quanto ela traz de retorno para a nossa cidade. O quanto é importante que a gente utilize cada espaço da cidade para promovê-la. Eu não tenho dúvidas de que, quando a gente fala tanto aqui em saúde, em segurança, em educação, elas estão e devem ser nossa prioridade. Mas nós não podemos, nós não devemos esquecer das demais pastas, destas secretarias, desta administração, por tudo que elas representam. E todos vocês que estão aqui têm um papel fundamental. Nós temos uma programação riquíssima nestes 150 anos. Teremos um concerto da OSPA maravilhoso, gratuito, aberto ao público. Todos os ingressos já estão esgotados. Então, nós temos uma série de ações e convidamos a todos para que nos ajudem a divulgar essas atividades, para que mais e mais pessoas tenham acesso e contribuam ao longo destes 150 anos para que a gente possa fazer destes eventos, eventos marcantes, eventos muito bonitos, valorizando toda a nossa identidade e cultura local. Por fim, dizer, senhor presidente, agradecer a oportunidade de estar aqui, trazendo o abraço, o carinho do nosso prefeito Adilode Domênico, do vice Nespolo, de todos os secretários, e dizer que estamos, sim, muito felizes em honrar esta história, em valorizar não apenas a imigração italiana, mas de todos esses povos que estão em Caxias do Sul, que construíram e constroem, e que a gente sente cada vez mais que, sim, Caxias é uma cidade que abraça as pessoas. E isso precisa começar com o nosso próprio sentimento de pertencimento, de alegria, de falar bem e vender bem a nossa cidade. Como é bonito quando a gente visita cidades aqui no entorno e ouve das pessoas falando da sua cidade, falando bem, falando com carinho. É disso que a gente precisa. Valorizar cada vez mais o que temos em Caxias do Sul. É a segunda maior cidade do estado, um polo metal-mecânico, mas que tem no seu interior, no sorriso da nona, do nono, na chimia feita de forma artesanal, na nossa farta gastronomia, que nada mais é, senhoras e senhores, do que o exercício de provar que nesta terra se venceu. Porque quando aqui chegaram nossos imigrantes, se depararam com uma terra muito diferente daquela que havia sido vendida, né, nos cartazes, dizendo que era a terra da cocanha. Não, senhores, não havia rios de leite ou salame pendurado em árvores. Aqui haviam dificuldades e, mesmo assim, souberam trabalhar em conjunto para vencer a solidão, a tristeza, as intempéries, e aqui construíram o seu lar. E com muito orgulho carregam este sentimento de amor e de gratidão. Que a gente possa sempre, senhor presidente, caros colegas,
carregar esse sentimento de orgulho e gratidão. Muito obrigada, que tenhamos todos um ano de muitas comemorações e novamente convidar toda a comunidade caxiense para que acesse o site dos 150 anos de imigração italiana e participe de todos os eventos que estamos promovendo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora, ex-vereadora, secretária, rainha da Festa da Uva, Tatiane Frisso. Quero saudar também aqui a presença da rainha da Festa da Uva, Lisandra Melo Quinali, bem-vinda, e princesa Letícia de Carvalho. O nosso amigo, tem a quarta légua, agora temos em todos os lugares, o Rude Menegoto, nosso secretário da Cultura. Me disse, Velocino, que o prefeito da quarta légua é o vereador, secretário da Agricultura. O que eu disse? Cultura. Agricultura e cultura está perto. Prefeito da quarta légua é os Libardi, não são os Ues, me dizia aqui o vereador. Me dizia o vereador Cláudio Libardi. Neste momento, convidamos para a sua apresentação o grupo de Filó Felice Persone, representado pelos componentes Ademir José Conterato, Elvio Pezzi, José Francisco Ramos da Costa e Vanderlei Dedordi. Por favor, sejam bem-vindos e abrilhantem essa nossa manhã. Andiamo a cantare allora? Gruppo di Filó Felice Persone? Siamo partiti come
logo vinha a tarantela. Dia de festa, dia de alegria, Grazie a tutti. Grazie, muito bom, muito bom. Manhã especial. Para a sua apresentação, convido o cantor Valdir Anzolin, que possui em sua carreira mais de 25 LPs e CDs gravados e tem em seu repertório músicas italianas e tradicionalistas. Anzolin também apresenta o programa Valdir Anzolin Canta na Rádio Viva aos domingos. Por favor, o nosso querido Anzolin. É sogro de quem? Sogro de quem? É? Sogro da vereadora Andressa Malva. Tudo em casa. Demo. Obrigado pela lembrança aqui. Falou nesse? Buongiorno a tutti. Piacere di estar quarento com a Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. Das minhas músicas, todo mundo conhece.
Quando si pianta la bella polenta si pianta così, si pianta così, si pianta così. Oh, bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando fiorisse la bella polenta fiorisse così, si pianta così, fiorisse così. Oh, bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando la cresce la bella polenta la cresce così, si pianta così, fiorisse così e la cresce così. Oh, bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si smisia la bella polenta si smisia così, si pianta così, fiorisse così, la cresce così, si smisia così. Voilà! Oh, bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si taglia la bella polenta si taglia così, si pianta così, la cresce così, fiorisse così, si smisia così, si taglia così. Oh, che bella polenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum. Quando si mangia la bella polenta si mangia così, si pianta così, la cresce così e fiorisse così, si smisia così, si taglia così, si mangia così. Che bella polenta così, cia cia pum, 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 cia cia pum. Pois é, até o presente momento, quero participar a todos os senhores aqui e a senhora, tive a oportunidade de cantar na velha Itália por 19 vezes. Gravei até o presente momento mais de 500 músicas. Hoje apresento um programa na Rádio Viva, fazem 25 anos. Este ano aqui, em comemoração também aos 150 anos da imigração italiana, estou comemorando 50 anos de carreira. Espalhei essa polenta em todos os recantos do Brasil. E das músicas mais antigas que eu tenho, não foi ainda gravada, que o meu nono cantava. O meu nono se chamava Domênico. O bisnono era Domênico também. Todos eles morreram com 94 anos. E o meu pai, Isidoro, também faleceu com 94 anos. Então eu teria por direito em torno de 300 anos. Vamos ver se eu faço aqui, ó. A música de Giuseppe Garibaldi. Oi bella l'Italia, le un dono da Dio, ricevi un addio, dell'Alpi un calciatore, ricevi un addio, dell'Alpi un calciatore. Fratelli, coriamo
la patria mi chiama, la patria mi chiama, l'Italia salvare, l'Italia salvare, l'Italia, l'Italia, l'Italia salvare. Marcemo tutti, lasciamo le spose e soccorriamo sta bella bandiera, ma contepita de rose, dei fiori e del martirio del sangue bagna. Viva l'Italia, Giuseppe Garibaldi, è sempre stata una vincita. Viva l'Italia, Giuseppe Garibaldi, è sempre stata una vincita. Anche i tedeschi che sono scordati e per sentire le trombe de guerra, ma italiani di accordo gli gridava armi al sangue, armi al sangue. Viva l'Italia, Giuseppe Garibaldi, è sempre stata una vincita. Viva l'Italia, Giuseppe Garibaldi, è sempre stata una vincita. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom, obrigado. Ao encerrar essa homenagem, agradecemos às autoridades e convidados, além dos que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Pedimos a suspensão dos trabalhos da presente sessão para as saudações finais e despedidas. E também aproveitaremos para uma foto oficial com os presentes.